compartilha no grupo, por gentileza. E vamos seguindo aqui, né, consagrar esse momento. E que essa semente lançada realmente produza bons frutos, né, ações, e que possamos manifestar a glória de Deus na nossa vida, através de todo esse conhecimento. Querido Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para Te agradecer e engrandecer o Teu nome, para Te glorificar através da nossa vida, Senhor, de cada lição que se faz presente, que colocamos, Senhor, que plantamos, que esteja enraizada em nosso coração, para que seja a prática do nosso dia a dia, Senhor, para que possamos semear onde estivermos, em qualquer circunstância, a mensagem de fé e de esperança a todos os corações, a todas as pessoas, Pai, a todas as nações. Nós queremos Te agradecer imensamente pela Tua bondade, Teu infinito amor, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Uma nova oportunidade nós temos, Senhor, concedida por Ti. Estamos debaixo da Tua dependência, Senhor, usa-nos conforme a Tua vontade, no Teu direcionamento. Que o nosso propósito esteja sempre alinhado com a Tua vontade. Consagramos o que somos, tudo o que fazemos e o que temos, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está feito, né, Elisete? Amém. Regina, bem-vinda. Então, abundante, hoje a gente conclui esse estudo lindo, né, que é, sem dúvida, muito edificante. O Salmo 144, ele é um salmo de Davi, e ele nos revela esse cântico de vitória. Né, e ele já começa. Então, ele dá aqui muitos princípios que, certamente, na prática, eles vão nos dar muito, muito resultado. E ele diz: bendito é o Senhor, que adestra minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Então, o princípio poderoso desse salmo é Deus que dá habilidade, é Deus que capacita as obras da nossa mão, né? Que ele fala que adestra minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Então, isso se refere à habilidade, ao que eu faço. Então, é o Senhor que adestra, é o Senhor que capacita. Então, essa é a confiança, né? É uma promessa. Então, se Ele deu a promessa, a gente pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir, né? Toda essa capacidade, essa habilidade. Só confiar. E ele segue e diz: meu refúgio e meu libertador, minha ajuda, em quem pus minha confiança, o que subjuga os povos debaixo de mim. Então, é o Senhor. Nossa confiança sempre no Senhor, né? Esse salmo, os salmos inteiros, ele sempre nos remete a isso. Sua confiança tem que estar no Senhor. Primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas são acrescentadas. Primeiro a confiança em Deus. E aí sim, Deus vai direcionando pessoas. Porque quando a gente coloca total em pessoas, pode ser frustrada, mas em Deus jamais serão frustradas essas expectativas. Ele é o nosso refúgio, Ele é quem nos liberta. Então, que essa palavra seja acessada em seu coração. Né? Imagina que quando a gente pergunta: quem é a primeira pessoa, quando você está em um momento, a quem você chama? Né? Imagina que em uma situação, a primeira situação é a mãe, né? Mamãe! Então, sim, né? Tem uma confiança, a gente busca, é o nosso primeiro refúgio, é onde a gente está ali no polo, a alimentação, mas que seja o nosso primeiro, quem a gente primeiro vai lembrar, seja Deus, é o Senhor, esse refúgio e fortaleza. Então, ele fala, né, no versículo 4, o homem é semelhante ao vapor, e seus dias passam por uma sombra. Né, passam como uma sombra. Então, imagina que o nosso tempo é muito breve. Né, fala-se na palavra que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Então, é muito breve. Né? Então, diante da eternidade, infinito, soberano, a grandeza de Deus, é tão pequena essa estadia nossa, então, que a nossa confiança seja total no direcionamento dele. E ele segue: inclina os céus e desce, ó Senhor, repreende as montanhas. Então o Senhor, ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele segue no versículo 10 e diz: porque concede a salvação ao rei e liberta a Davi, teu servo,
da espada maligna. Então fala que concedes a salvação ao rei, eu, você, quem reina, quem governa, né, tem um domínio próprio, e libertas o amado de Deus, teu servo da espada maligna. Então aqui é a vitória, né? Deus nos concede a vitória, não importa, né? Davi, ele venceu os gigantes, venceu batalhas, então foi Deus que concedeu essa vitória ao amado dele. Então é Deus que nos concede a vitória, independente de qual seja o tamanho, né, da batalha, a gente pode confiar. Então ele dá um outro princípio poderoso aqui no versículo 9, quando ele diz: ó Deus, a ti cantarei um cântico novo, com harpa, de 10 cordas te salmodiarei. Então ele fala num cântico novo, né, que são os sacrifícios espirituais. Então muitas das vezes quando a gente busca a Deus e diz: não, eu fiz esse jejum e eu não senti a Deus. Faz um sacrifício novo, busca de outras maneiras, né? Vai inovando, né? Coloca, mas busca a presença do Senhor. E ele diz: cantarei um cântico novo. Aqui ele fala de algo novo, sacrifícios espirituais, que sejam um louvor, uma oração, uma vigília, o jejum de palavras, não só de alimentos. Então, busca constantemente dar louvor ao Senhor, glorificar a Deus, e que sejam de inúmeras formas, né, conforme você sinta no seu coração, mas que seja essa busca constante. E ele encerra o versículo, né, ele segue aqui no versículo 11 e diz: livra-me das mãos dos iníquos, porque sua boca fala coisas vãs, e a sua destra é destra de iniquidade. Então, aqui em todos os salmos a gente viu constantemente essa petição, né, para livrar do mal, para livrar de pessoas perversas, porque a gente sabe que não é contra carne e sangue a nossa luta, mas contra influências, né, malignas. Então o inimigo ele usa pessoas que já estão com aquele coração endurecido para nos atacar. Então o Senhor é que nos livra da mão, da língua dessas pessoas, né, dessa perversidade, dos nossos más pensamentos. Então estar constantemente perto do Senhor, ele vai nos dar uma libertação, uma salvação. E ele segue aqui com uma promessa a partir do versículo 12. Do versículo 12 ao 15 é de muita promessa. São votos de prosperidade para o povo de Deus. Eu, você, né? Cada um aqui que está nessa busca constante por Deus. Então aqui ele nos dá essa promessa para esse povo escolhido, né? Nós que desejamos a presença do Senhor cada dia mais. E ele diz: sejam os seus filhos desde sua juventude como plantas crescidas, e nossas filhas como noivas adornadas à semelhança dos palácios, saudáveis, fortes, adornadas, né, lindas. Aqui ele fala de beleza, né? E beleza a gente sabe que é a casa que reluz a Deus, que é resplandecer Deus, né, é do interior. Então a gente está na mentoria agora de imagem e estilo e fala-se dessa beleza. A Regina, nossa mentora aqui também, assistindo o devocional, que ela fala muito, isso é de dentro para fora. E de fora, né, vai resplandecer para o mundo. Vai resplandecer, as pessoas vão ver, uau, que brilho, que extraordinário. Porque vai alinhar o que está fora, vai estar congruente com o que está dentro. Então é esse resplandecer, e aqui ele fala, né? E as filhas são como noivas adornadas à semelhança de palácios. Né? Imagina que o palácio ele tem uma ostentação, uma beleza, uma arquitetura natural. Então, essa é a promessa aos filhos do Senhor. Resplandece beleza, força, energia, saúde. Então, essa é a promessa para os que confiam, estão firmes, né, ali, dando glória ao Senhor. E ele segue ainda no versículo 3, olha a promessa, toma posse. Ele diz: seus celeiros serão repletos e transbordem de um ao outro. Suas ovelhas se reproduzam e abundem em suas pradarias. Então aqui é a promessa, né? Será farta toda a sua produção. Aqui ele nos remete a celeiros, né? As ovelhas se reproduzem, mas seja qual for o seu empreendimento, o seu negócio, você coloca, Deus habilita as mãos, nos dá a capacidade. Na sua empresa, na sua casa, você coloca as mãos e Deus vai prosperar. Vai ser cheio e fartos os seus celeiros, a sua despensa,
toda a sua provisão vai ser abundante, e ele segue, seus rebanhos sejam fortes, e que não haja entre elas a que seja estéril, não haja ruína nem lamento em suas ruas. Ou seja, não vai haver perda. Tudo vai prosperar, vai haver lucro na empresa, vai haver multiplicação de resultados. Então essa é a promessa. E ele encerra aqui o versículo 15 e diz: bendito o povo a qual assim sucede. Bendito é o povo cujo Deus é o Senhor. Então a nossa confiança é no Senhor, porque o que tem na Arca da Aliança, quando a gente está diante da presença do Senhor, quando a gente busca a presença dele constante, ele nos dá uma promessa. Então a gente está em aliança com ele. E o que tem na Arca da Aliança? A ordenança são as leis, né, do qual ele passou a Moisés, os 10 mandamentos. Tem a provisão, né, do maná, que ele disse que seria manifestado lá para que as demais gerações pudessem conhecer. Então é a provisão. E tem ali a vara, né, do qual ele escolheu Arão, e essa vara floresceu e deu fruto. Então ele fala de os escolhidos que somos, né, o povo de Deus, conforme a gente busca, né, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então a gente conhece também essa passagem. Então aquele que busca, que está aliançado com Deus, ele tem sim a capacitação. Essa obra da sua mão será muito proveitosa, será de multiplicação, terá sim a provisão e terá sim ali o retorno por ser obediente, né? Porque a gente sabe que para glorificar a Deus, que para manifestar o reino, é preciso seguir as leis do Senhor, as ordenanças do qual ele nos concede. Então essa é a forma que a gente tem de manifestar o reino, através da nossa vida, sendo próspero, sendo habilidoso com os dons, os talentos que ele nos dá. Então é assim essa forma que a gente vê o nosso propósito maior, né? Manifestar o reino através da nossa vida, seguindo, né, esses 3 básicos, assim, e dando glória constantemente. E ele é fiel para cumprir todas essas promessas na nossa vida, né? Que os nossos filhos serão prósperos, que as nossas obras, a nossa empresa será de resultados, que não haja perda. E ele segue e encerra aqui: bendito o povo a qual assim sucede. Bendito é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, se ele é o Senhor da minha vida, eu vou estar glorificando. Eu vou manifestar o reino através de resultados. E esses são os resultados que o Senhor dá ao seu povo. Uma vida abundante, próspera. Então, tome posse dessa palavra, dessa promessa para esse dia, para a sua vida. Amém? E seguiremos aqui no Salmo 145, e é um salmo também de Davi. Ele fala da exaltação ao Senhor, ao Rei. Então, os princípios poderosos desse salmo, da realização, né, de tudo que Deus é poderoso para fazer, por tudo que Ele é. E aqui ele inicia: eu te exaltarei, meu Senhor, ao Rei, e bendirei o teu nome para sempre e sempre. Todos os dias te bendirei e glorificarei teu nome para sempre. Grande é o nosso Senhor e muito digno de ser louvado. Sua magnificência não tem fim. Ou seja, é infinita a imensa grandeza do Senhor. Então, todos os dias nós devemos manifestar através da nossa vida, do nosso louvor, da nossa adoração. E ele segue no versículo 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo. Ele é paciente. E imensa é a sua bondade. Então, o amor de Deus é grande e ele é paciente para com aqueles que não buscam de todo o coração. Porque a gente sabe que cada um há um momento, né? Para cada um tem aquele momento de ter prazer, de meditar, de querer cada vez mergulhar mais profundo, se saciar, né? De alimento, de água, que é a palavra viva do Senhor para a nossa, né, força espiritual, para essa capacidade. Então, vai além do nosso olhar material, do nosso corpo natural. Então, o Senhor, ele é paciente. E imensa é a sua bondade para com todos nós. Né? E se a gente faz um sacrifício de jejum e não consegue ainda concluir. Se a gente faz um sacrifício, imagina quantas promessas você já fez em um momento difícil e pode não ter cumprido. O Senhor é misericordioso para nos perdoar. Então, aqui fala, o Senhor é misericórdia e compassivo, ele é paciente e imensa a sua bondade.
Ele entende as nossas limitações. E ele segue no versículo 12. O teu reino é um reino de todas as eras. E o teu domínio por todas as gerações. Então é para sempre e sempre. Né? Nós precisamos do Senhor. Porque aqui, como ele diz, o nosso tempo é como um vapor. Então, que quando a gente esteja aqui nessa vida, que seja para manifestar a glória dele. Que seja para deixar, né, manifestar para que outras gerações tenham esse prazer e amor pela presença de Deus. E ele segue e diz, o Senhor é fiel em suas palavras e justo em todas suas obras. Ele promete, ele cumpre. Ele é fiel. Muitas das vezes, quando a gente fala que a gente confia em homens, confia numa promessa de uma pessoa, a gente pode se frustrar. Essa pessoa pode voltar atrás em algum momento da sua palavra. No voto matrimonial, né? Até uma mãe que gera o filho no seu próprio ventre, ela pode o abandonar, não cumprir com essa. Então, somente o Senhor é fiel e verdadeiro para cumprir a sua promessa. Porque nós, na condição humana, somos falhos. A gente tem que reconhecer a nossa vulnerabilidade. Então, somente o Senhor é poderoso e fiel. E quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente se aperfeiçoa, mais a gente se assemelha a esse caráter também de fidelidade. Então, que o nosso desejo constante seja de estar na presença do Senhor, porque aí sim seremos cada vez melhores. Agora, longe dele, nos tornamos, né, tolos, profanos. Então, aqui no versículo 14, ele segue e ele diz: o Senhor sustenta a todos os que caem e deixa em pé todos os encurvados. Quer dizer, ele ampara. Ele sabe da nossa condição humana limitada. Ele é misericordioso para nos amparar, para nos erguer novamente. Ah, eu falhei no meu voto matrimonial. Eu falhei em uma aliança, né, com pessoas. O Senhor é misericordioso para nos perdoar, para levantar. Então, eu fiz uma promessa ao Senhor e eu não cumpri. Ele é poderoso para nos perdoar e nos amparar. Então, o Senhor é paciente e generoso. E ele segue, os olhos de todos voltem para ti, para que tu dê a eles o seu mantimento ao seu tempo. Então é a nossa provisão, é a nossa porção, é em quem devemos colocar todas as nossas expectativas, é em Deus. E ele segue e diz, tu abres tua mão e satisfaz o desejo de todo ser vivente. O Senhor é que nos provê tudo e satisfaz. Né? Então quando a gente está diante dele, ele é poderoso para satisfazer todos os nossos desejos, como ele diz aqui, toma posse da palavra. Tu abre a tua mão e satisfaz o desejo de todo ser vivente. De todo ser vivente. Então, assim, né, a gente sabe que as promessas aqui são para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Né? Deus, ele converte o mal em bem. Ele diz todo o mal, até o mal coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, as promessas é para os que amam, é para os que temem a Deus, é para os que buscam em verdade e em espírito. Então, tome posse dessa promessa. Busque cada vez mais querer a presença e estar na presença do Senhor. De tudo que a gente deve fazer, o que mais vale a pena é buscar constantemente essa paz que excede o entendimento, porque o mundo jaz do maligno. Quando a gente está atenta lá, a gente vai ter muita ansiedade, muito medo, muito ansiedades, doenças, né, psicossomáticas, pelo medo, pelo pânico. Mas quando a gente está aqui na presença do Senhor e toma posse dessa palavra, a gente sabe que Ele vai nos amparar. A gente sabe que Ele vai conceder todos os nossos desejos. O que a gente mais deseja? Estar bem, a nossa família, porque não tem nada melhor do que a gente olhar para o esposo e ver que ele está bem, olhar para os filhos e ver que está bem, que nós estejamos bem e que as pessoas em nossa volta que a gente ama também estejam bem. Então, o que a gente mais quer? Paz, alegria, né? Saúde. Então, quando a gente coloca os olhos, foca para a presença do Senhor, Ele vai saciar. Olha aqui a promessa. Ele abre a sua mão e satisfaz o desejo de todo ser vivente. Então, qual é o seu desejo? Buscar a presença do Senhor, porque Ele satisfaz
todos têm desejo. Toda a provisão, tudo, alimento, saúde, a multiplicação dos seus negócios, onde você empreender, é tudo. É tudo, aqui ele diz é tudo. Então essa é uma promessa. A Bíblia ela tem mais de 8.000 promessas. E quando a gente toma posse, acessa no coração, o Senhor diz, me prova e verás a minha bondade se realizando. Então toma posse e pode esperar, porque o Senhor é fiel para cumprir. E também tem algo muito interessante na língua hebraica, que quando fala assim, desejo, dinheiro em hebraico significa exatamente isso, né? É desejo. Porque através do dinheiro, dinheiro em hebraico significa algo como se fosse assim, cacife, cachif, algo assim, como se fosse cacife, né? A pessoa fala, porque essa pessoa tem cacife, tem muito poder, tem muito dinheiro. Então é algo como se fosse isso, né? O dinheiro é algo remetido, como numa tradução, se fosse desejo. Então, em parte, ele fala que é exatamente isso, ele realizar todo o seu desejo. Então, toda a provisão. Né? Imagina que, na antiguidade, ele dava uma provisão, uma abundância de trigo. Então, se aquela pessoa tem aquele cacife, né, ele trocaria por o que ele quiser. Ele consegue, ele tem uma abundância em uma mercadoria, ele tem abundância de cacife, e ele troca por o que ele quiser. Então, ele tem toda a sua provisão. Então, imagina que o seu empreendimento, a sua empresa hoje, o que ela te dá de retorno, você consegue realizar o que você quer. Você compra uma boa educação para os seus filhos, você tem boa provisão, né, para se relacionar, fazer bons cursos, ir a outras cidades, se relacionar com pessoas. Então, é através desse cacife, né, através da provisão abundante que Deus coloca na nossa mão. Então, ele sim te dá recurso, é ele sim que te dá habilidade. Então, ele supre todos os nossos desejos. Então, através dessa nossa ação de produzir, ele vai sim realizar tudo quanto a gente desejar, porque não adianta orar e esperar em Deus, a gente tem que ter ação, né, para realizar. Então, essa é uma promessa preciosa, e ele encerra aqui o versículo 21 do Salmo 145, ele diz, declararei com a minha boca as obras gloriosas do Senhor. Toda carne bendiga seu santo nome, eternamente para sempre. Então, é esse poder da palavra, né? A gente sabe que toda a criação é através da palavra. Quando o Senhor chega a alguém, ele diz, o que queres que eu te faça? Ele quer ouvir da nossa boca, ele quer ouvir o que você quer que eu te faça. Então, que a nossa oração, na nossa súplica, que a nossa boca declare. E aqui ele diz, ele revela como que a gente vai manifestar o reino, como que Deus vai nos conceder. Declararei com minha boca as obras gloriosas de Deus, toda carne bendiga seu santo nome, eternamente para sempre. Então, que a gente manifeste a palavra do Senhor, né? Que a nossa boca seja manancial de bênçãos, né? Para evangelizar para outras pessoas, para manifestar as obras que Deus já operou na minha vida, né? São incontáveis. Se eu perguntar a cada um de vocês, quantas bênçãos já recebeu do Senhor? Né? A dádiva de vida, de saúde, poder de execução, essa capacidade que Ele nos dá, né? Que Ele diz que Ele habilita nossas mãos. Então, é obra do Senhor. Ele está presente em nós, em cada ação. Então, que a nossa súplica seja de oração. Senhor, eu quero mais de Ti. Me dá, sim, essa capacidade, o poder de ação. Senhor, eu creio em Ti, mas me dá mais fé. Então, é através da palavra, é através da gente colocar em declaração com a nossa boca, que Ele vai saber o que há em nosso coração. Ele sabe o que tem em nosso coração, mas que a nossa boca tenha que declarar, que seja manifesto através da palavra. Então, essa é uma revelação do salmista, para que a gente tome posse de todas essas promessas, porque esse salmo ele tem muitos princípios, e eu creio que você tomou posse e acesse seu coração em nome de Jesus. Seguimos ao Salmo 146 e ele nos fala, o Senhor nosso auxílio e esperança. É um salmo anônimo, direto do céu, é um salmo bem constante. E ele nos dá um princípio poderoso e um conselho. Ele diz assim no versículo 1, louva, alma minha,
ao Senhor. Então eu tenho que louvar a Deus inteiro, de corpo, de alma, de emoção. Os pensamentos, os sentimentos, eles têm que ser de adoração. Porque nossa alma, a gente sabe, né? É vontade, desejo e emoções. Isso é a nossa alma. Então, louva a alma minha ao Senhor. Então, imagina que fala-se que o louvor, né, a música, quem canta os males espanta. Então, o louvor, ele tem esse poder de nos sintonizar, de mudar a nossa energia. Se a gente está triste, começa a louvar. Coloca um cântico e vai manifestando com a sua boca, porque é como o salmista anterior, o Davi, ele revelou a nós. Declara com a sua boca. Você está triste, coloca um louvor alegre e começa a cantar, que você vai ver total que sua alma vai mudar. A sua emoção, ela vai transformar imediato. Porque você está declarando. E aí vai esquecer aquela tristeza, aquele momento de angústia, de aflição, que muitos, né, todos nós cristãos, a gente passa na vida. Então, o louvor, que a nossa alma louve. Então, esse é um conselho poderoso desse salmo. E ele segue e diz: glorificarei ao Senhor com minha vida, e salmodiarei a meu Deus enquanto eu existir. Toda a nossa vida é para a honra e glória do Senhor. Esse é o nosso propósito. Quando as pessoas dizem, eu não sei o meu propósito, o principal é louvar, manifestar a glória do Senhor sobre a sua vida. Esse é o principal propósito, manifestar a glória do Senhor. E ele segue: não poreis vossa confiança no príncipe nem no homem, em cuja mão não há salvação. Novamente ele nos remete: não coloque sua confiança em homens, não coloque sua confiança em pessoas, porque nós poderemos ser frustrados. Então aqui ele diz, né? Não confie em homens. Você pode ler aí na sua Bíblia, versículo 3, Salmo 146. Não poreis vossa confiança no príncipe nem no homem, em cuja mão não há salvação. Então, é do Senhor que vem a nossa esperança. A solução é no Senhor. Imagina que pela fé, quantas pessoas são curadas? O homem é capacitado por Deus. Ele fala que o Senhor habilita as mãos. O Senhor habilita as mãos do médico para fazer uma cirurgia, para, né, fazer ali um parto. Sim, é a habilidade, é a obra do Senhor, é capacitar pelo Senhor. Então, muitas das vezes a pessoa recebe um diagnóstico, mas não confie no homem. Ele tem uma percepção limitada. A última palavra, a única solução é o Senhor. Ele nos concede a cura. Ele é a única solução. Então, se a nossa confiança está voltada para Ele, vamos ter posse do milagre. Então, Ele não põe a sua confiança em príncipe nem homem, em cuja mão não há salvação. Ele habilita a mão para assim nos ajudar, né? Pessoas nos ajudam a cumprir o nosso propósito, a seguir, a juntas manifestarmos a glória de Deus, porque a gente aqui une a nossa fé com a nossa fé e fica muito mais potente, né? Cada uma na sua egrégora traz esse poder, mas a confiança é única no Senhor. Então ele segue nesse versículo. Vale meditar em cada versículo, estou lendo alguns que, né, se tornaram-se mais impactantes para mim. Mas você vai na sua Bíblia e marca, né, toma essa revelação do Espírito Santo. E ele segue aqui no versículo 5 e diz: bendito aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, e cuja esperança está em Deus. Então confia em Deus, somente no Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra, e os mares e tudo que há neles. Ele guarda a verdade para sempre. O Senhor é a verdade. Ele faz justiça ao oprimido. O Senhor dá alimento aos famintos. O Senhor põe em liberdade os prisioneiros. Deus é fiel para cumprir cada promessa. Ele dá liberdade aos prisioneiros. Então, hoje, qual é a sua prisão? Pode ser incredulidade. Quantas pessoas leem a Bíblia e não creem? Leem só por ler. Não toma posse de cada promessa. Mais de 8.000 promessas. E há corações que não conseguem acessar uma. Então, pode ser a prisão da incredulidade. Né? Pode ser a prisão de não ter prazer de estar na presença do Senhor. Ah, não dá para ficar 1 hora aqui meditando na palavra. Eu tenho uma prioridade aqui, é outra coisa. Então, peça a Deus isso, que tem essa sede e esse prazer. Ele fala, né, que ele faz justiça aos oprimidos. O Senhor dá alimento aos famintos. Ele põe em liberdade os prisioneiros. Qual é a prisão que você está hoje? Qual é a sua fome? Você tem fome de quê? Fome de quê?
A gente sabe que os nossos desejos não é só fome. Nós não estamos aqui só para comer, beber e pagar a conta. Nós temos um propósito. De que é a sua fome? Deus é suficiente para saciar a fome dos famintos. Então, medita nessa palavra, entrega ao Senhor, abre a sua boca e declara: Senhor, sacia a minha fome. Sacia a minha fome. E aí você declara de que, seja qual for a área que você precisa estar saciada, de saúde, de cura, enfim, qual seja, cada uma de nós tem uma necessidade individual. O Senhor, Ele é suficiente para saciar. Então, ponha confiança nele. E ele encerra esse salmo dizendo que o Senhor reina para sempre. Teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Então, Deus, Ele operou milagres. Abraão, Jacó, Isaac, para cada servo. E Ele é o mesmo hoje, para suprir, para fazer, para abrir o mar, para abrir o rio à nossa frente, para que a gente passe, para que a gente, sim, receba essa terra que emana leite e mel, uma prosperidade, uma plenitude. Ele é o mesmo, de ontem e hoje, e vai ser para sempre. Essa é a palavra. Então, que a gente realmente creia de todo o coração e saiba que Ele é fiel para cumprir essa palavra em sua vida, na minha vida. Amém? Seguimos para o Salmo 147, que estudo lindo, né? Fonte de verdade. Deus é o Criador, Deus é... Nossa, é poderoso, assim, quando a gente acessa e vem com total confiança de que essas palavras, de que essas promessas, elas são verdades e que elas se cumprem quando eu acesso meu coração, quando eu creio. A gente vê isso se manifestando em realidade. Então, é uma verdade absoluta. O relativismo, né, ele nos diz que não há verdade absoluta. São filosofia de homens. Não confie em homens. Aí fala assim, é relatividade da vida, né? Tudo é relativo. A verdade é relativa. E aqui, olhando com os olhos para a palavra do Senhor, a gente toma posse e tem a certeza de que essa verdade é absoluta. Não há engano. Não há engano. Para os que confiam no Senhor, não serão confundidos. Mas se a gente olhar para a teoria, filosofia humanas, vai ser frustrado. A palavra nos diz constantemente em vários salmos, confia no Senhor. Se você confiar em homens, você pode ser frustrado. Então, a gente segue aqui o Salmo 147, ele nos fala que o Senhor cura, Ele restaura e prospera o seu povo. Nós, povo de Deus. Então, essa é a promessa desse Salmo. Então, pega aí a sua Bíblia, vamos meditar em cada versículo. Acessa em seu coração. E cobra, o Senhor diz. Se você acessa uma promessa, me prova que você verá a minha bondade. Porque o Senhor é bom o tempo todo Ele é bom. Não há distorção. Essa palavra é verdade, o Senhor é bom o tempo todo. Muitas das vezes, eu estou numa situação difícil, eu estou sofrendo, São consequências das nossas escolhas. Não é a vontade de Deus. Não é porque Ele deixou o princípio, plantou, colheu. Mas Ele é bondoso, misericordioso para reverter. Como o salmista aqui nos diz, Ele restaura e prospera o seu povo. Então, nós precisamos ser restaurados. Toma posse dessa promessa, porque Ele vai restaurar. Porque o Senhor é bom o tempo todo Ele é bom, é indo e voltando, não tem distorção. Essa é a verdade, à luz da palavra do Senhor. Então ele segue aqui no versículo 1 e diz, bom é salmodiar ao nosso Deus, certamente é agradável e decoroso louvor a Ele. Aqui estamos louvando, bem dizendo ao Senhor, é um louvor, né? Salmos é um louvor, é um cântico. Então quando a gente manifesta com a nossa boca, é um cântico. Então, é agradável e decoroso louvor a Deus. E ele segue e diz, o Senhor edifica a Jerusalém e reúne os dispersos de Israel. A gente sabe que a Jerusalém, lá naquela parábola da Samaritana, quando ela pergunta, Senhor, os judeus dizem que é para adorar em Jerusalém. Onde verdadeiramente adoraremos? E ele diz, é chegada a hora. E que o verdadeiro adorador. Então, nós somos a Jerusalém. A nossa maior adoração é no nosso coração. Então,
É o nosso coração essa Jerusalém. Nós somos a Jerusalém. Se verdadeiramente nós adorarmos a Deus, em verdade e em espírito, somos a Jerusalém, né? Não é um local físico. Imagina se teríamos que ir em Israel, lá em Jerusalém, para adorar o Senhor. E ele diz, o verdadeiro adorador é aquele que o adora em verdade e em espírito. Então, você, quando nos adoramos em espírito, a gente se faz a Jerusalém. É no nosso altar, no nosso coração. E aí ele fala que o Senhor edifica Jerusalém. O Senhor edifica o meu coração, né? Porque fala que o coração do homem é perverso, é duro. Mas quando adoramos, em verdade e espírito, nos tornamos maleáveis, nos tornamos semelhantes a Ele, nos tornamos bons como Ele é. Não por nós mesmos, mas porque em espírito e verdade Ele habita em nós. Então ele fala que e reúne os dispersos de Israel. Então, e reúne esse povo que luta com Deus. Quando a gente manifesta, adora em espírito e em verdade, a gente é capaz de reunir mais pessoas para esse propósito, para manifestar a glória de Deus. Quando a gente dá um testemunho, nossa, se Deus foi capaz de agir na vida da Isadora, da Regina, da Sueli, dessa forma, da Laís, ele também é possível ele agir na minha vida. Então, vai reunir mais pessoas, né? Então, aqui essa promessa. E ele segue no versículo 3 e diz, restaura os quebrantados de coração e os sara de suas dores. Cura. Né? Porque se a gente tem um coração duro, ele é capaz de nos dar a cura e tornar esse coração de carne, né? Quando as pessoas falam, ai, que pessoa de coração de pedra. Ou pessoa de coração duro, ou pessoa perversa. Está distante de Deus. Mas quando a gente está próximo dele, a gente tem um coração sensível, perdoador, misericordioso, generoso, bondoso. Por quê? Não por nós mesmos, mas porque Deus nos curou desse coração duro. Então fala que ele restaura os quebrantados de coração e sara suas dores. Quando a gente está próximo do Senhor, a gente não vai se preocupar com más notícias, a gente não vai ficar ansioso ou depressivo com o que está acontecendo no mundo. Porque estamos confiantes no Senhor. E ele segue aqui no versículo 4 e diz, ele conta o número das estrelas e todas ele chama por seu nome. Então o Senhor conhece toda a sua criação, cada um de nós, né? Desde o universo das galáxias até, imagina a sua mais preciosa obra, que é o homem. Então se ele conhece cada uma das estrelas, que são incontáveis, inúmeras, pelo seu nome, imagina cada um de nós. E fala que grande é nosso Senhor, e grande é o seu poder, seu entendimento é infinito. É possível medir a imensidão, a grandeza de Deus. Ele é poderoso. Né? Isso é a sua onipresença, onipotência, onisciência. Ele está em todos os lugares. Ele se faz presente comigo, com cada um, em toda a humanidade. Quem o clama, ele se faz presente a todo instante. E ele segue aqui no versículo 10 e diz, o Senhor não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do poderoso. Mas o Senhor se deleita nos que o temem e nos que esperam em sua misericórdia. Ele se agrada. Então, no versículo 11. Então, nossa confiança não está no emprego que a gente tem, não está, né, nos transportes, não está nas posses. Não é isso que nos faz, né? O Senhor não se deleita, né, nas pessoas que buscam isso. Mas o Senhor se deleita nos que o temem e nos que esperam em sua misericórdia. O Senhor se deleita nos que buscam, nos que confiam no seu imenso amor. Né? A misericórdia de Deus é o amor de Deus por nós. Então isso agrada ao Senhor, que a gente busque a Ele. E Ele segue, e no versículo 12 diz, glorifica ao Senhor, ó Jerusalém, louva ao teu Deus, ó Sião. Quem é Jerusalém? Nós, né? Povo que busca a Deus, que teme ao Senhor. Então ele diz, glorifica a Deus. Então que a nossa vida seja a manifestação de Deus, através dos testemunhos. Quem tem Jesus, quem tem Deus em sua vida, ele vai testificar. Ele tem testemunho para contar. Ele tem vitória para contar. Ele tem bênção a declarar para as demais pessoas. Esse é o poder de Deus na nossa vida. Ele tem multiplicação, né? Tudo que há ali em suas mãos vai prosperar, vai crescer. Então, vai ser manifesto.
né? As pessoas vão olhar e ver a glória de Deus se manifestando, a prosperidade em tudo, na sua empresa, na sua vida, na sua família, os filhos bem-sucedidos. Essa é a prosperidade, essa é a promessa do Senhor, que haja crescimento. O Senhor se deleita naqueles que buscam a Ele, que o louvam. Então, louvar a Deus é isso, é manifestar a sua glória. E ele segue no versículo 14 e diz: estabeleceu a paz em tuas fronteiras, e com o melhor do trigo ele te sacia. Os que creem, os que confiam, que buscam o Senhor, que se deleitam nessa paz do Senhor, vai ter paz. A manifestação do reino é a justiça, é paz e é alegria. Então, se você em meio a um conflito está em paz, é a manifestação da glória do Senhor. Se você está alegre, né, se você tem esse brilho no olhar, em meio a situações difíceis, pode guardar a confiança no Senhor, tenha paz. E ele fala que ele vai estabelecer a paz em tuas fronteiras. E com o melhor do trigo ele vai te saciar. Então é saciar. Imagina quando a gente está ali num nível, a gente olha aqui no natural e está numa condição, está difícil. Está ali rompendo uma fronteira, você tem que romper aquele nível. E ele diz, mas o Senhor vai te saciar. Mantenha a paz. Mantenha a paz. Quando não parece que você olha no olhar natural, não tem condição, fique em paz, porque ele vai te saciar, ele vai te dar o melhor, a melhor solução. Ele vai saciar nessa causa. Confia no Senhor. Não entre em pânico, né? A gente ontem meditou muito nessa passagem, que diante de uma situação que a gente olha natural, a gente entra em pânico e a solução está ali à frente. Deus te pede para guardar a paz. A solução está à frente. Só confia nele. Porque se você entrar em pânico, em desespero, você não vai tomar posse dessa solução. O Senhor, se está comigo, você está em paz. E você vai ter essa calma para olhar a solução diante de você. Porque se entrar em pânico, você vai se afogar ali com 15 centímetros de água. Não guardou a paz. Então, essa é a palavra poderosa. Mantenha a paz, porque ele vai te saciar com o melhor. E ele segue, né, no versículo 19, ele diz: dá a conhecer sua palavra a Jacó, e a Israel suas leis e suas ordenanças. Então, o Senhor dá a conhecer através da sua palavra. A Bíblia aberta, ela é a boca de Deus. É a palavra de Deus. Então, aqui a gente está manifestando, lendo, é a palavra. A palavra tem poder de criar. Né? Através da palavra o Senhor criou todas as coisas. Através da palavra o Senhor determina, através de uma súplica, de uma oração da palavra, eu declaro solução sobre essa causa. É a palavra. Manifesta com a fé do Senhor nosso Deus. Então, quando eu declaro uma palavra com fé, toma posse. Porque a palavra tem o poder. Então, aqui ele diz, ele dá a conhecer a palavra. E a Israel suas leis e ordenanças. Então, tem um jeito, não tem? Deus diz que tem um jeito. Ele dá a palavra e tem um jeito de fazer. Então, que a gente faça segundo as ordenanças do Senhor. Imagina que Davi, ao carregar a arca, ele colocou em cima, né, de uma carruagem. E ali, quando desequilibrou, que o homem foi lá tocar, um dos guardas, ele morreu. Por quê? Não foi o jeito certo, não foi essa a ordenança que o Senhor deu. Né? Lá em Levítico tem como que é a ordenança para tratar as coisas de Deus, o sagrado. Tudo que é sagrado, a arca da aliança, a aliança do Senhor. Como que eu vou tratar? Os mandamentos, a provisão, a vocação que Deus me dá. Com reverência, com respeito. Tem um jeito certo, não é de qualquer jeito. Tem um jeito certo, ele dá a ordenança. Então, que a gente busque, né, no nosso íntimo, na palavra, meditando, porque o Senhor vai direcionar esse caminho. Faz assim, direciona assim, com temor. E não tenha medo de fazer, tenha respeito ao fazer, porque ele conhece. Fala-se também aqui que ele é misericordioso, ele é paciente, ele vai entender nossa limitação de entendimento. A gente tem que fazer com o melhor que a gente sabe hoje. E conforme eu vou entendendo, eu vou realmente manifestando mais como são as ordenanças. E aí você vai cumprindo com mais excelência, porque ele é paciente e misericordioso com os que o temem, com os que estão ainda bebê, né, buscando a ele. Então, essa é a palavra, mas tem um jeito. Ele dá a conhecer através da palavra. Então, que nós sejamos essas pessoas que estejam em constante busca de tratar tudo que é sagrado, com todo respeito. E ele segue no versículo 20, ele diz assim, ó, não fez assim
com nenhuma das nações, nem lhe mostrou os seus juízos. Então Deus se revela ao que Ele quer revelar. Se você está tomando posse dessa palavra hoje, é porque Deus escolheu para que você tome posse desse entendimento. Porque Ele diz, Ele não fez assim com nenhuma das nações, nem lhe mostrou seus juízos. Ele está revelando hoje a mim e a você. Quantas, e assim, a gente sabe que nações, né, são pessoas. Não se trata de um país, um continente. Nações. Eu sou uma nação. Imagina que Abraão, uma nação, né, gerou filhos que geraram muitos filhos e sua nação é infinitamente grande. Então, nós somos descendentes, né? Então, somos nações. Eu gero um filho que vai gerar mais outros filhos e vai gerar netos, e assim constitui-se uma nação. Então, tome posse. Ele não fez isso com nenhuma das nações. Então, nós, quando tomamos posse, a gente é responsável por passar e manifestar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem está à nossa volta. Revele a palavra, manifeste a palavra. É uma ordenança do qual o Senhor nos diz. Tome posse e multiplique, manifeste a glória de Deus a outras vidas. É o nosso propósito. E ele segue no Salmo 148 e ele diz: todo o universo louva a Deus. Todo o universo louva ao Senhor. É um salmo também anônimo e ele tem um princípio forte para a nossa vida. E ele diz o seguinte: louvai a Deus desde os céus, louvai nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas hortes. Então, a gente sabe, né, que o céu, na oração do Pai Nosso, ele diz: assim na terra como no céu. Então, assim na terra como no céu. Então, no céu, a gente sabe que tem os exércitos celestiais e eles louvam a Deus constantemente, dia e noite, sem parar. Então, que aqui na terra também seja assim. Ele diz assim na terra como no céu. Que se a gente estiver dormindo, tem que estar manifestando a glória de Deus, porque tem que ter um sono em paz. E isso também manifesta a paz, né? O descanso do Senhor que Ele nos concede, que Ele concede aos homens. Então, ter um sono em paz, você está também manifestando a glória de Deus. Né? Então imagina que se você está ansioso, com preocupação, com um boleto, com uma situação, com um problema que tem que resolver, você não dorme em paz, você não está confiando no Senhor. Então, repara as energias, descansa no Senhor, porque a solução está ali à frente, te esperando, o Senhor já tem preparado a solução. Só confia, descansa. Então, manifesta a glória constantemente. E assim é a vontade do Senhor, né? Que seja manifestado o seu louvor na terra, no céu, em todo lugar. E ele segue no versículo 3 e diz: louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas e a luz. Então o sol e a lua, toda a natureza, ela manifesta a glória do Senhor. Porque não nós, o bem mais precioso da criação, não iremos manifestar? Tem esse entendimento hoje e em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. Vamos manifestar a glória do Senhor. Se a natureza louva, nós também sejamos, né? E ele fala no versículo 7 ao 11, ele segue ainda: louvai ao Senhor desde a terra, né, e todos os abismos, o fogo, ele diz as montanhas, os animais selvagens, o gado, os répteis, toda a natureza. E aí ele segue no versículo 11 e diz: os reis da terra e todas as nações, os príncipes e todos os juízes da terra, os jovens, as donzelas, os anciões e as crianças, louvai o nome do Senhor, porque somente seu nome é grande e sua glória está na terra e nos céus. Ele exalta o poder do seu povo, o louva de todos os seus justos, aos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Né? Até em Provérbios, um versículo que há amigos que são mais chegados que irmãos. Então, chegados, aqui na minha versão diz, né? Povo que lhe é chegado. Então, que a gente se achegue mais a Deus, que a gente busque a presença. Todos aqueles que buscam ao Senhor são tomados como filho. Todos aqueles que creem no exemplo fiel de Jesus, que é o nosso irmão mais velho, é quem a gente tem aquele exemplo perfeito a seguir aqui na terra. Ele se fez homem para mostrar, sim, que possamos, né, ter um caráter aperfeiçoado, que sim, é possível a gente fazer obras com a sua capacitação, como ele diz, ele habilita nossas mãos para as batalhas, ele habilita os nossos dedos para a guerra.
Então é esse poder que é manifesto de Deus. Nós só glorificamos quem Ele é, através da nossa vida. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então ele diz, ele exalta o poder de seu povo, louva todos os seus justos, que ele é chegado. Todos os que buscam o Senhor recebem esse poder. Aqui ele fala que ele exalta o poder do seu povo. Então, sim, é esse poder que a gente tem que manifestar, né? Eu sou poderosa, sim, em Deus, eu tenho, sim, o poder. Como o próprio Jesus manifestou, obras maiores vocês farão. Precisa crer que nós temos esse poder. Então, esse é um princípio, né, poderoso. Que ele é universal. De poder. A natureza tem o poder que Deus concede. Nós temos o poder que é concedido por Deus. Então, esse é um princípio universal. Tome posse. Em nome de Jesus. E isso é através de escolha, né? Que as suas escolhas sejam sábias, que sejam para realmente manifestar a glória de Deus o tempo todo. Amém? E o Salmo 149, a gente já está encerrando esse estudo, né? Que 150 capítulos, e que é tão edificante, como é prazeroso manifestar, tomar posse de cada promessa que o Senhor nos concede. E o Salmo 149 é um salmo também anônimo, que ele fala, ainda continua, exalte Israel ao Senhor. Quem é Israel? O povo que luta com Deus. Né? Jacó, ele teve a honra de ser batizado ali com um novo nome, né? Que era Jacó, e foi batizado como Israel, porque ele lutou com homens e venceu. Então o Senhor, ele declara isso. Esse é o teu novo nome, Israel, porque você lutou com homens e venceu. Lutou com Deus. Ele segurou o anjo e disse, você não vai, enquanto não me disser quem você é. Né? Na passagem bíblica fala que ele lutou a noite inteira com o anjo do Senhor. E ele disse, eu quero saber, então você não vai enquanto não me der uma bênção. E ele venceu, né, essa batalha espiritual. Então, nossa luta, quando a gente vence as filosofias humanas, quando a gente busca e está aqui confiante em Deus, não em homens, não em pessoas, não o que a pessoa fala, não o que as filosofias dizem, mas sim o que diz a palavra do Senhor, a gente já está vencendo. Então já se torna Israel. E quando a gente confia, quando a gente está com Deus diante de uma batalha e vence com Ele, nós somos Israel. Esse povo que está com Deus à nossa frente. Todas as nossas lutas a gente só vence porque Deus é conosco. Então, ele diz, cantai a Deus um cântico novo, seja seu louvor na congregação dos justos. Aqui ele fala novamente de um cântico novo. Então Deus quer sempre algo novo da gente. Deus quer sempre aquela subir de nível, né? Hoje eu estou no nível espiritual. Uau, eu vou elevar o nível espiritual. É novo, essa fé é nova, está renovada, né? A minha oração todos os dias é, Senhor, eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Então isso vai aumentando os nossos sacrifícios espirituais, né? Conseguir fazer um jejum mais profundo, conseguir manifestar a glória de Deus, porque Ele vai capacitando. Você vai rompendo o nível. Então, vai ser renovo, é de glória em glória, de glória em glória, de poder em poder. Vai sendo constantemente algo novo, vai se renovando. Não ficar só no nível. Ah, não, eu já creio, já tá bom, então eu não vou me desafiar a aprender mais, a tomar mais uma porção. Não. O Senhor, Ele nos pede algo novo constantemente, de glória em glória. Elevar o nível, né? Então ele segue. Alegre-se Israel em seu Criador, e os filhos de Sião regozijem em seu Rei. Então, quem é Israel? Somos nós. Alegrai-vos. Nós devemos estar constantemente manifestando alegria. Em quem? Em nosso Criador. Então a gente já acorda e já tem que declarar total alegria por um novo dia, por o cantar dos pássaros, por o céu azul, sabe? Por tudo que Ele já tem preparado. Então é manifestar constantemente a alegria no nosso Criador, em toda a criação. Isso é poderoso. Então segue aqui o Salmo 4 do 149. Ele nos diz, porque o Senhor se deleita em seu povo e dá aos necessitados a salvação. Então nós somos dependentes de Deus, nós somos necessitados da cura da nossa alma. Nós temos aflições. E aqui ele diz que o Senhor dá uma coroa de honra àqueles que se deleitam nele, que buscam. Ele nos dá uma coroa de honra.
Ele supre as nossas necessidades. Hoje a nossa necessidade pode ser da alma, tá aflita, tá com medo, né? A gente está aí num mundo cheio de problemas, né? Tava amenizando, tomaram vacina e agora voltou. Tem novas ondas agora. Eu mesmo, esses dias estou parada porque houve um surto lá onde eu trabalho. Estamos parados. Está retomando. Mas em quem está a nossa confiança? Em Deus. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. A gente precisa de saúde? Ele vai suprir. A gente está precisando de resolver determinada causa? Ele vai suprir. Independente de qual seja a causa, ele supre a necessidade, ele dá a salvação dos necessitados. Então, é confiar total no Senhor. E ele segue no versículo 6 e diz: exaltai eles a Deus com sua garganta, haja nas suas mãos espada de dois gumes. A gente sabe, né? Que é a espada de dois gumes, a palavra de Deus que é penetrante. Como que há na minha mão a palavra? Quando eu executo. Olha que salmo lindo. E exige uma interpretação e entendimento. Exaltai eles a Deus com suas gargantas. Haja nas suas mãos espada de dois gumes. A palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar, para edificar. Então, quando a gente toma posse de uma palavra, de uma promessa, coloca em nosso coração, vai haver execução nas nossas mãos. Vai haver ação. Vai haver ação. E ele segue, e ele encerra aqui no versículo 9. Para executar neles a sentença escrita e dar esplendor a todos os seus justos. Para executar neles a sentença escrita. Então aqui a gente está lendo o que está escrito. É palavra, e manifestando com a boca. Ele dá esplendor a todos os seus justos. Então quando se fala, toma posse e executa. Para executar as sentenças escritas. Então, quando a gente escuta, quando a gente lê a palavra de Deus, que é aqui, então, mais uma vez, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. É executar tudo que está escrito, né? Que a gente peça esse poder ao Senhor, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos habilita a executar o desejo do seu coração. Não nós mesmos. Por nós mesmos a gente pode falhar, mas com o poder que Ele nos concede, a gente sim pode executar, manifestar mais fé, manifestar execução, haver a prosperidade em tudo que a gente colocar, tudo que a gente empreender, porque é o poder de Deus manifesta em nós. Essa é a promessa que Ele nos dá. Então, tudo que está escrito aqui é verdade. Toma posse e busca, ora a Deus, pedindo esse poder de execução, porque Ele é fiel para cumprir cada promessa que está aqui. Então, cabe a nós, com nossas atitudes, manifestar a fé, crer que Ele é poderoso para nos conceder. Então, não duvida dessa palavra, apenas creia, toma posse. Se não tem fé suficiente para crer, pede a Ele que Ele nos dá essa fé para manifestar de glória em glória, de poder em poder. E assim a nossa fé vai cada vez mais potencializando, em nome do Senhor Jesus. E chegamos ao Salmo 150, né, para finalizar esse estudo precioso que foi o livro de Salmos, de tanto entendimento. Então, certamente, quem acompanhou já não é mais o mesmo, né? Tomou posse de muitas promessas da qual a gente meditou e tomou posse aqui nesses capítulos e edifica a nossa vida. O Salmo 150 é um salmo também anônimo, ele tem 6 versículos e de muita profundidade. E ele nos diz, esse aqui é um salmo supremo de louvor, o fim é melhor do que o começo, né? Como diz Salomão lá em Eclesiástico. Então, esse é um salmo supremo de louvor. E ele diz assim, louvai o Senhor por sua santidade, louvai por seu poderoso firmamento. Então, o princípio poderoso desse salmo é que o nosso fundamento esteja no Senhor, porque quando a gente está fundamentado nele, não vai ruir, não vai cair. Então imagina que uma grande obra, ela precisa de um fundamento. Imagina você na sua casa. Tem que ter um fundamento, tem que ter uma base. Se não estiver bem fundamentada, as paredes vão ruir, vão rachar, e essa obra fica frágil. Então, ele diz que ele é o poderoso firmamento. Se a nossa vida, a nossa fé,
estiver firmada no Senhor, a gente vai suportar os ventos, as tempestades, qualquer aflição do mundo. E ainda assim, a gente vai estar firme. Então, esse é o firme fundamento. E ele segue: louvai pelo seu poder, louvai pela sua imensa majestade, louvai com som de trombetas, louvai com saltérios e harpas, louvai com pandeiros e tamborins, louvai com suas suaves instrumentos de corda. Louvai com símbolos sonoros, louvai com a voz e batendo palmas. Com toda a alma, louvai ao Senhor. O Salmo 150. Então, o nosso louvor é constante. A gente vai louvar com a nossa família. A gente vai louvar com a nossa emoção. A gente vai manifestar a glória de Deus sempre. Com palmas, com o corpo. Aqui ele fala de instrumento musical, aqui ele fala de corpo, aqui ele fala de... Então, a gente pode manifestar a glória de Deus, louvar a Deus de diversas formas. Com uma palavra, né, levando um versículo a uma pessoa. A gente sabe... muitos louvores, né? Há diversos louvores. Imagina que nós aqui no Nordeste, na cultura nordestina, é o forró. Então a gente sabe que tem louvores em forma de forró, muitas pessoas julgam, né? Mas aqui ele diz, olha só como é imensa a majestade do Senhor. Ele diz, não importa, louvai com pandeiros e tamborins, não importa o instrumento. Há pessoas que criticam os louvores onde tem guitarra, né? Há igrejas que são muito tradicionais, criticam algumas que têm um instrumento, uma música mais intensa, né, com guitarra, com bateria. Então, aqui o Senhor, ele diz, louvem com todo o seu poder, o que for, toda a criação é para honrar o Criador. Então, ele diz, louvai com pandeiros, com tamborins, louva com teu corpo, com a palavra, louva de toda a tua alma. Então, é uma questão cultural. Imagina que nas diversas culturas, então isso também serve para que a gente tire crenças. A gente tem que saber a melodia, a gente tem que meditar na palavra que está sendo declarada naquele louvor. A gente sabe que nem todo louvor, ele pode ser, né, manifestado, porque depende muito da palavra, né? A gente sabe que o inimigo, Lúcifer, ele foi ministro de louvor dos céus. E ao cair, ele levou a música. Ele tem o dom e habilidade de música. Então, quantas das músicas que a gente ouve que são profanas? Então, de tudo a gente tem que estar separando o que é sagrado, o que é profano. Porque a melodia, ela induz, né? Imagina que há músicas no mundo que elas induzem a pessoa a fazer mal. Porque fica aquela música rodando, aquela melodia rodando. Então, é preciso uma atenção. É louvor, é sagrado, eu vou louvar, eu vou adorar. Então, o Senhor nos ensina lá em Gênesis, ele diz que ele fez separação das águas. A água dos céus, a água dos mares e a água dos lençóis freáticos. Tudo é água, mas tem água que é potável, que serve para beber. Água que é salgada. Então, é preciso fazer uma separação de tudo. Tudo a gente tem que buscar o que é sagrado. E essa é a mensagem principal, né? Então, imagina que nas diversas culturas vai haver, né? Imagina que a forma que nós ocidentais louvamos a Deus é diferente do que os orientais louvam a Deus, e assim ainda é um louvor. É preciso que seja manifestado o louvor. Então, que a gente não tenha esse preconceito de dizer, ah, não, se eu estou cantando um louvor em forma de forró é errado. Ou se a pessoa é sagrado, está louvando a Deus, está manifestando a glória de Deus, está perfeito. Mas a melodia não condiz, tem algo errado nessa música. Se gerou dúvida, então já tira, né? Porque Deus, ele vai revelar, é a luz da palavra de Deus, tudo é muito claro. Então, se te gerou dúvida, busca separar. Então, esse é o estudo precioso, né, do qual a gente meditou em Salmos. Agradeço a participação de cada um de vocês. Compartilhem a mensagem, né, para edificar mais vidas, porque é que a gente faz juntas. Então, o nosso propósito principal, né, a mensagem de Salmos é muito forte, é muito intensa, muitos princípios, mas o principal é que a nossa vida seja para glorificar a Deus, que as pessoas que a gente tem em volta são direcionadas por Deus, né, para nos ensinar, sejam as pessoas más ou ruins, é para nos colocar, né, em um direcionamento, é para nos ensinar, para nos dar aprendizado, porque o Senhor, né, aqueles que amam o Senhor, Ele é capaz de converter até o mal, se converte em bem, dos que amam a Deus, não de todos, dos que amam a Deus, Ele é poderoso para fazer
essa obra na nossa vida. Então, né, vamos louvar a Deus com nossas atitudes, com nossa voz, com tudo, com tudo. Foi uma jornada linda de estudo e nós seguiremos amanhã com o estudo de Provérbios, né? Vamos iniciar o estudo de Provérbios. Gratidão, gratidão a cada um aqui presente, né, por esse estudo precioso e de muito aprendizado, que foi o livro de Salmos para nossas vidas. Amém? Querido Deus e Pai, Paizinho amado, nós te engrandecemos pela tua imensidão, pelo teu imenso poder. Nós consagramos a nossa vida a Ti, que possamos constantemente manifestar a Tua glória, através da nossa vida, da nossa voz, das nossas ações, Senhor, da nossa família, de tudo que somos, o que fazemos e que temos, que seja para manifestar poderosamente e constantemente a Tua glória. Cuida de cada uma de nós, em cada área que precisamos, Senhor. Conforme a Tua palavra nos diz, o Senhor é poderoso para saciar a nossa sede, a nossa fome, qualquer necessidade que a nossa irmã, esse nosso irmão aqui hoje esteja precisando. O Senhor é poderoso para saciar, que possamos tomar posse. Nós cremos em Ti, meu Deus, mas aumenta a nossa fé, nos concede poder de execução, de temor e respeito, cada vez mais reverência na Tua presença, a manifestar a Tua glória, Senhor, para hoje e todo sempre permanece conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Excelente e abençoado dia, minhas amadas. E amanhã seguiremos com Provérbios.